Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal do professor Lourimar Mendes. Isso mesmo, professor aqui em Belo Horizonte desde 95 e cartoleiro desde 2006. Top 1000 nacional o ano passado. Vamos agora aqui escalar um time para competição tiro curto. Vou explicar o que é competição tiro curto, depois nós vamos escalar o time. E se você está chegando aqui no canal agora, ou se já está conosco há mais tempo, gosta do trabalho, faça a sua inscrição no canal. Além de fazer a inscrição, ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o sininho vai alertar, né? O canal vai ser visto por você, porque o YouTube vai alertar que tem vídeo novo e aí você vai conseguir acompanhar tudo. E se você gostar mesmo do conteúdo, quer ajudar no crescimento do canal, além de compartilhar com os amigos, deixe o seu like, porque é o like que faz com que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. Nosso campinho está aqui do lado esquerdo e eu vou explicar o que é competição tiro curto. A competição tiro curto é aquela em que ao final de cada rodada você tem um vencedor, você tem um campeão, você tem alguém que é premiado. Ou seja, só vale para uma rodada. Se só vale para uma rodada, você tem que tentar pontuar muito alto. E para pontuar muito alto, você precisa de ousar um pouco mais. E essa ousadia passa pelo critério da base. Então a primeira coisa que você tem que pensar ao fazer um time tiro curto é montar uma base, porque a base pode te dar mais pontos, isso é matemático. Então você vai arriscar, por exemplo, na base. E o que é base? É quando eu escolho, olha aqui no campinho do lado esquerdo, os dois zagueiros, os dois laterais, o goleiro e o técnico de um mesmo time. Só aí, se o time não tomar gol, você vai fazer aí entre 35 e 40 pontos. E se a defesa tiver assistência, se tiver gol de zagueiro, a sua pontuação ainda é mais alta. Só que é arriscado, porque se você toma um gol, ou se o time toma um gol, você perde pontuação com todos que estão na defesa. Mas é a melhor estratégia e é a mais usada por quem conhece de tiro curto. Então você faz uma base, os 5 defensores e o técnico de um mesmo time. Além disso, algumas pessoas avançam um pouco mais nessa questão do tiro curto, que é colocar um meio-campista e um atacante desse mesmo time que você pegou a base aqui. Então, 5 defensores, o meio-campista, o atacante e o técnico de um mesmo time. Dito isso, continuando para a escalação, a gente vem aqui na tabela de jogos. Aqui na nossa tabela de jogos a gente tem sábado Corinthians e Fortaleza. Eu acho que é uma boa base para se apostar. Por quê? Porque é o primeiro jogo, é o jogo das 17 horas no sábado e você vai saber com antecedência se todos os seus jogadores do Corinthians, se você escolher a base do Corinthians, vão jogar. Então é uma alternativa interessante para tiro curto, essa base do Corinthians. Sem contar que o Fortaleza vai para o jogo com alguns desfalques importantes, principalmente no meio-campo. Além da base do Corinthians, eu vejo que a base do Fluminense é também uma base boa, porque o Sport é um time que toma poucos gols, mas que também faz poucos gols. Então o Fluminense mantendo ali o SG pode ser uma base interessante. E obviamente, seguindo essa lógica, a gente tem Atlético Mineiro como uma base boa para apostar, Flamengo também como uma base boa para apostar. O problema do Flamengo é que nós não sabemos ainda quais são os jogadores que vão para o jogo, uma vez que hoje, sexta-feira, o Flamengo ainda joga, então a gente tem dificuldade de saber quem são os titulares da defesa, por isso difícil da gente escalar o Flamengo. Bom, correndo por fora, a gente tem o Bragantino jogando em casa. Se o Bragantino pegar aí um Atlético Paranaense com reservas, o Bragantino pode ser uma alternativa para tiro curto. Mas para a gente não ficar em cima do muro, como nós fizemos na rodada passada, nós citamos na rodada passada 3 bases para vocês apostarem: Palmeiras, Bragantino e
Corinthians, sendo que a base do Corinthians deu muito certo, muita gente ganhou tiro curto com a indicação do Corinthians. Essas 3 bases eu indiquei na live que eu fiz sexta-feira passada. Hoje eu não estou fazendo live, é um vídeo gravado. Então, para não ficar em cima do muro, a gente vai citar também 3 bases para você apostar. Uma base é a do Corinthians, a primeira base para apostar. A segunda base é a do Flamengo, porque tem um jogo favorável contra a Chapecoense, que é um time fraco no campeonato. E a terceira base que eu vou sugerir para a aposta é a base do Fluminense contra o Sport. Estou citando essas 3 bases, mas aqui no vídeo nós vamos fechar com a base do Corinthians. Para fechar com a base do Corinthians, a gente vai pegar aqui na lateral, já vamos colocar aqui no filtro do lado direito, escolher o escudo do time. Cadê o escudo do Corinthians? Está aqui. No escudo do Corinthians a gente vai salvar os laterais. Agora a gente vai salvar aqui os zagueiros e o goleiro para fazer aqui a nossa base na defesa, além do técnico do Corinthians. Fechamos a nossa base. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui no meu time Mestre Mito 02, olha aqui do lado esquerdo o nome do time. Esse Mestre Mito 02, eu jogo algumas ligas tiro curto com ele. Vocês podem estar salvando aí o nome do time para poder acompanhar se realmente eu estou escalando o Corinthians. Aqui no meio campo, a gente tem 4 meio-campistas para colocar. Eu vou colocar o Gabriel Pereira, que é o mais barato deles, mas que... Se bem que se eu colocar o Gabriel Pereira como mais barato, eu não vou ter jogadores lá para colocar. Eu vou colocar o Juliano, tá? Pô, aí eu coloco o Gabriel Pereira no banco de reservas. Porque talvez eu não tenha jogadores... Não, mas como é o primeiro jogo, eu posso colocar o Gabriel Pereira. Que a minha vontade é o Gabriel Pereira porque ele pode participar mais de jogadas ali no ataque. Acho que até mais que o Juliano, e é barato. Bom, aqui a gente já tem todos os defensores do Corinthians. No tiro curto clássico, muita gente gosta de colocar o próprio capitão do time que está sendo armado como tiro curto. Mas eu, pensando que o Flamengo tem um jogo favorável, eu vou dobrar o ataque do Flamengo aqui nessa base do Corinthians para tiro curto e vou colocar o Gabigol de capitão. Não vou colocar o Roger Guedes. Aqui no meio campo, a gente tem boas opções para meio-campistas. Tem, por exemplo, o Rafael Veiga, que tem um pênalti a favor, apesar de ser um clássico contra o Santos. A gente tem 2 aqui do Ceará para colocar, que eu acho que são bons para a rodada, tanto o Sobral como o Vina. Inclusive o Sobral eu dei indicativo no time principal. Falando de time principal, a gente deve atualizar ou nos comentários, ou amanhã, se der tempo, eu faço uma atualização rápida do time principal aqui num vídeo. A gente tem o próprio Andréas Pereira aqui contra a Chapecoense, porque a Chapecoense é um time fraco, e aí a gente pode ter meio-campistas aqui do Flamengo, então a gente fica com 3 do Flamengo e o Vina para ser um cara diferente aqui, porque com essas diferenças, ó, você tendo um Vina diferente, você tendo um Gabriel Pereira diferente, você já pode, de repente, surpreender os seus adversários para uma liga pequena ou para uma liga média, tá? A gente precisa de ter peças diferentes. O Arthur, também do Bragantino, seria um ótimo nome para você não dobrar o Flamengo. Nessa base do Corinthians, eu não dobro o Flamengo e coloco o Arthur no lugar do Bruno Henrique, por exemplo, no lugar do Gabigol. Também dá um tiro certo muito bom. Eu vou colocar o Arthur aqui no banco de reserva, mas te dou o indicativo dele. De repente o Arthur lá no seu time titular, no lugar da dobra do Flamengo no ataque, cairia muito bem para você ter um tiro curto diferente. No meio campo, o que sobrou pra gente aqui, ó? Sobrou o Duqueiroz, que é do próprio Corinthians, acho que a gente pode colocar, mesmo porque a gente vai ter certeza se o Corinthians vai jogar com antecedência com os jogadores titulares todos. E aí o Duqueiroz fica ali de prontidão. Zagueiros, a gente tem o Nathan Silva, que é bom para a valorização. Não sei se o Atlético consegue manter o SG, porque vai pegar o América, é clássico. Deixa eu ver se a gente tem uma outra opção aqui para baixo. A gente não tem opção, inclusive nem do Flamengo, porque a gente não tem certeza de quem do Flamengo que vai jogar. A gente vai de Nathan Silva. Mas como é a base do Corinthians, é aquela segurança que eu falei para vocês. A defesa aqui, eu vou ter certeza se a defesa vai jogar ou não, então a gente pode colocar qualquer um só para completar, tá? Olha, Arana no banco, nosso banco tá ficando bom, hein? Arana e Nathan Silva no nosso banco de reservas, que o Atlético pode ser também uma opção para tiro curto. Goleiros, eu até citei o Cleiton para time titular, eu acho que é um goleiro interessante.
o próprio Everson do Atlético. Posso colocar o Everson aqui, já que eu coloquei 2 defensores do Atlético. Então tá aqui fechado o nosso time tiro curto. Esse time tiro curto custou 136 cartoletas,48, está aqui do lado direito o valor, 136 cartoletas,48. No nosso banco de reservas a gente tem o Everson no gol, o Arana na lateral, o Nathan Silva como zagueiro, o Duqueiroz do Corinthians como meio campista e o Arthur do Bragantino como atacante, que cabe muito bem ali em uma das dobras aqui do Flamengo do ataque. A nossa base aqui é a defesa inteira do Corinthians, mais o técnico do Corinthians, então a defesa do Corinthians mais o técnico. No meio campo, Gabriel Pereira do Corinthians, Andréas Pereira também do Flamengo e Vinícius ou Vina do Ceará no meio campo. No ataque, Roger Guedes do Corinthians, Bruno Henrique do Flamengo e Gabigol do Flamengo. Esse é o nosso time para tiro curto que nós estamos fazendo aqui no Mestre Mito 02 e vou disputar o meu cartolão, o cartolão do professor com esse time. Então tá aqui o time para você printar, pode printar aí a defesa. Agora aqui, ó, do meio campo para frente para você printar, do Gabriel Pereira até o Silvinho. Você pode parar a sua tela aí e printar e consegue então escalar muito bem. Muito obrigado por estarem aqui no canal, boas mitadas, boa sorte pra gente nessa rodada do final de semana. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!